Olá, bem-vindo ao meu canal. Hoje nós temos uma rainha do ar, dos ventos, dos relâmpagos e das trovoadas, da razão e do conhecimento. Geralmente as cartas mostram uma mulher ricamente vestida, sentada em um trono. Ela tem em sua mão uma espada como se estivesse sempre pronta para atacar. Ela possui um semblante sério, austero, duro e frio, indicando que ela é geralmente íntegra, honesta, exigente e muitas vezes indiferente. Ela define uma mulher que muitas vezes é mais velha, madura, podendo representar a mãe, a sogra, a viúva, a divorciada, a mulher abandonada, a caluniadora, de um temperamento controlador, frio e calculista. Lembrando que um homem também pode ser identificado com essas características associadas a essa carta, ou uma pessoa agir momentaneamente como a rainha, podendo aparecer no jogo para espelhar a própria personalidade da mulher, ou simplesmente uma face oculta que no momento está atuando sobre o seu comportamento. Negativamente, ela é possessiva, ciumenta, de caráter dominador. A dama de espadas é a grande rival das mulheres. Representa também o deboche. É sempre pouco afetuosa e não terá compaixão em relação à questão que foi colocada. Punidora, é sempre se posicionando como juiz implacável de qualquer questão e pronta para colocar a afiada lâmina de sua espada em ação. A rainha de espadas é um exemplo do ditado: a vingança é um prato que se come frio e ela irá saboreá-lo deliciosamente. É aquela com quem é preciso ter cuidado. Cruel, má, perversa, vingativa. Não se deve brincar com esta mulher sem esperar os piores resultados. Temos 3 mulheres que representam um lado sombrio da rainha de espadas. Amélia Dyer é considerada um dos maiores monstros. Acredita-se que ela seja culpada pela morte de mais de 300 bebês no ano de 1896. Marianne Cotton, Marianne Hobson, foi condenada por assassinar seus filhos e até 21 pessoas, provavelmente com envenenamento com arsênico em 1873. Temos a australiana Martha Needle, envenenou o marido, os 3 filhos e o cunhado, enforcada em 1894. Então, a rainha de espadas, ela é exigente ao extremo, absolutamente atenta ao tudo, ao mesmo tempo que pode ser uma simpática criatura, cheia de ideias autônomas em sua forma de pensar e viver. A rainha de espadas, ela tem 2 caras. De um lado, temos a heroína Joana d'Arc, foi canonizada santa pela Igreja Católica, conhecida por seus feitos durante a Guerra dos 100 Anos. A outra temos Kate Webster, que é conhecida por um dos crimes mais brutais da era vitoriana. Em 1879, ela matou e desmembrou sua patroa, Júlia Marta, e depois a cozinhou a carne e jogou seus restos no rio Tâmisa, em Londres. Foi enforcada neste ano. E positivamente, que ela tem um lado positivo, a rainha de espadas, ela tem muito a dizer e dirá de maneira especial. Muito bem representado pela Joana d'Arc como uma personalidade principal deste estudo. Ela foi uma especialista em juntar inteligência, conhecimento, argumentação e estratégia. Então, a rainha também pode ser pensadora e a filósofa. Uma das habilidades mais significativas dessa rainha é a estratégia no pensar e no falar. Então, Joana d'Arc, nós vamos conhecer um pouco da sua história. Foi uma visionária e mística, detentora de grande força e coragem, tipicamente masculinas, e a maior representante da rainha de espadas. Pode ser visto também como símbolo de otimismo, autodomínio, convicção. O que é convicção? É a ação de convencer, isso é, ter uma ideia ou opinião sobre algo de modo obstinado, crendo absolutamente naquilo que acredita e transmitindo isso para outras pessoas. E ter convicção é o mesmo que ter a firme certeza sobre algo que acredita, numa crença, uma filosofia ou ideal. O que fez essa jovem sair da sua casa e se tornar uma guerreira, com grande habilidade de avançar em direção aos seus objetivos e de fazer justiça. Tornou-se uma lenda histórica, foi uma heroína adolescente, chefe militar, bastante conhecida, na qual podemos ver espelhado esse arcano. É a donzela de Orleans, francesa, vestida em sua armadura, lutou pela liberdade de seu país. Então, Joana d'Arc é o exemplo da mulher que tem um componente espiritual altamente desenvolvido,
ouvido, sucumbe vítima da intransigência e da arrogância das instituições, da incompreensão dos seus contemporâneos, sem nunca perder a sua fé. Ela nasceu no ano de 1412 e morreu em 30 de maio de 1431, com 19 anos. Filha de Jacques d'Arc e Isabelle. Teve 4 filhas. Era praticamente analfabeta. Mas a exceção era saber ler. Então, vozes passaram a orientá-la sobre política, dizendo que deveria coroar o príncipe herdeiro do trono, Carlos VII, mais conhecido como Delfim no século XV. Então, ele ouviu as vozes de uma mensagem camponesa e tornou-se rei. Seria ela realmente louca? Até não muito tempo atrás, ouvir vozes faria de uma pessoa não só ela uma louca desvairada, levando ao hospício, mas a levaria à morte, sendo diagnosticada hoje em dia como uma portadora de algum transtorno psíquico, o que a conduziria a tomar remédios para conter alucinações ou até mesmo uma internação. Mas os tempos mudaram, né, bastante. Então, na época, profecias não eram exatamente algo de outro mundo. Então, os outros reis ouviam profetas também e tinham uma profecia que viria uma jovem virgem que libertaria a França. Tá? Então, Joana foi concebida no ápice da guerra, esse conflito dos 100 anos, que foi entre 1337 e teve fim em 1453. Então, aos 13 anos de idade, ela já afirmava que o arcanjo São Miguel, Santa Catarina e Santa Margarida apareceram numa grande luz e ordenou ela procurar o príncipe e libertar a cidade de Orleans. Então ela acreditou que essa voz era vinda de Deus. Então a rainha de espadas também fala de fanatismo, porque Joana d'Arc não faria tudo o que fez se não fosse fanática. Então, o cenário da França não era um dos melhores nesta época, era crítica tanto na política como na economia. A igreja estava enfraquecida devido às limitações do papado. O povo havia perdido a fé e suas esperanças. Então, para provar a autenticidade das missões de Joana, tentaram enganar ela, como mostram as pinturas. Então, quando ela se encontrou com o rei pela primeira vez, ela entrou numa sala onde estava um monarca acompanhado de vários fidalgos. Então, propositalmente, alguns estavam muito bem vestidos e o rei mesmo, para disfarçar, usava trajes de um fidalgo mais pobre, para ver se ela se confundia. Então, se de fato ela tivesse uma missão divina, não se enganaria e reconheceria o rei. Então, ela entra e reconhece o futuro rei. Então, eu acho que ela, pelas próprias visões dela, sabia muito bem quem ela era. E mesmo porque ninguém engana a rainha de espadas. Minhas observações durante esse estudo, ela já era conhecida como vidente, devia ser consultada para assuntos diversos, não foi assim do nada, o que fez seu acesso facilitado e ganhou a confiança do Carlos VII. Não gostei muito desse filme, mas é lógico que foi de forma gradativa de se vestir de homem e liderar nas tropas. Então, na minha visão, ela já era da nobreza e dominava a arte da esgrima, porque há relatos datados de 1348 do aparecimento de grupos com até 50 mulheres britânicas, sempre solteiras, todas vestidas como homem, que não só competiam, mas não raro ganhavam, tá? Então, adquirir uma espada exigia uma situação financeira bem abastada, não era algo para o povo. E o fato dela ser virgem também não era algo incomum. Então, aos 17 anos, ela conseguiu convencer o tio dela e depois os soldados acompanharem até o rei para solicitar sua participação nas batalhas, tá? Então, Joana d'Arc convenceu o futuro rei, que a nomeou chefe dos exércitos, colocando à frente dos seus melhores guerreiros, tá? Uma característica da rainha de espadas é argumentação e convencimento. Ela não dá ponto sem nó e de forma muito única, ela leva todos a enxergarem o que está enxergando e normalmente concordarem com as suas ideias e opiniões. Ela também é manipuladora, tá? Os manipuladores usam muito bem o poder da oratória, são bons de lábia para convencer as suas vítimas e as rainhas de espadas podem ser uma oradora ou escritora porque conseguem pôr as coisas da alma em palavras. Então, Joana d'Arc, chegando no castelo de Chinon, ela foi interrogada de todas as formas por conselheiros, teólogos e bispos, testada, tá? E todos ficaram convencidos de sua sinceridade. E Joana, agora como chefe de guerra, com uma espada na mão e vestes de cavaleiro, seguiu com uma tropa para Orleans, libertando a cidade depois de vários dias em batalha.
Recebeu o título de chefe de guerra e, liderando as tropas com violentas investidas, expulsou os ingleses da cidade de Orleans. Então, a rainha de espadas, ela tem o dom da oratória, porém ela é insensível. Então, nem todo mundo está preparado para a maneira crua e direta que a rainha de espadas usa em seus discursos. Então, ela é uma pessoa de língua afiada, que não se importa em ferir, estéril e insensível às emoções alheias. Então, você poderá sentir as forças nas palavras de Joana d'Arc. A vós, ingleses, que não tendes nenhum direito sobre este reino da França, o Rei dos Céus vos ordena: retirai-vos de vossas fortalezas e retornai ao vosso país, pois senão vos farei tal mortandade que dela se guardará a perpétua memória. Eis que vos escrevo pela terceira e última vez e não mais escreverei. Assinado Jesus, Maria e Jean Lapucelle, que é a mesma Joana d'Arc. Então os ingleses foram recuando diante das tropas e cuja à frente estava a donzela de Dom Remy. Os ingleses, primos da dinastia que reinavam a França há séculos, queriam o poder total do país, o que incluía a coroação de um rei inglês. Então, em 1429, foi de glória total para Joana, porque ela, como líder, venceu batalhas importantes. Então, a rainha de espadas, ela tem agilidade mental, que são uma grande arma para a sua personalidade mordaz, capaz de manipular intelectualmente de forma tão rápida e eficiente que poucos serão capazes de perceber quando caírem em suas armadilhas. São conhecidas pela firmeza de sua vontade e capacidade de decisão. Então, tem gente que chama isso de personalidade forte. São pessoas bastante decididas, francas, autossuficientes, orgulhosas, corajosas, sempre prontas a ajudarem a resolver os problemas. Então, com excelente reputação e fama, esta guerreira conduziu Carlos VII à cidade de Reims para sua coroação como rei em julho de 1429. Ela assistiu à cerimônia num lugar de honra, portanto, o seu estandarte azul e branco, no qual estavam bordados os nomes de Jesus e Maria. Então, estava cumprida a segunda missão divina de Joana d'Arc e ela renovou a esperança do país em ficar livre do domínio inglês e venceu a guerra. No entanto, mesmo depois de acordos de paz feitos por Carlos VII, os nobres sabiam que só conseguiriam reinar em totalidade se conquistassem Paris. Então, na época, dominada por tropas inglesas. Então, na primavera, Joana retoma a campanha militar e tenta libertar a cidade de Copenhague, dominada pelos burgueses aliados dos ingleses. Então, ela volta a ouvir uma voz que anuncia que ela cairia antes de São João. Então, antes do fim da guerra, em 1430, ela foi capturada por vassalos do Duque de Luxemburgo, aliado da Inglaterra, que negociou a guerreira com os ingleses por 10.000 libras, tá? Aí a traição. Entregaram os ingleses, temendo que sua força junto à população pudesse derrubá-los do governo. Então, em 23 de maio do mesmo ano, ela foi julgada pela Santa Inquisição, que é o mais elevado tribunal da Igreja na França, e ela esperou por mais de um ano até seu julgamento, presa numa cela de um castelo na cidade de Rouen. Depois de dezenas de interrogatórios e com vários juízes, o próprio depoimento da guerreira Joana d'Arc, ela foi acusada de herege e feiticeira, de seguir vozes diabólicas, sendo decisivo para sua condenação o fato de que ela vestia roupas masculinas. Então, o seu julgamento foi uma verdadeira tortura. Então, na manhã seguinte, depois dela se confessar, levaram-na à Praça do Velho Mercado, em Rouen. Então, vocês podem entrever a perplexidade no espírito dela, né? Há um mistério, mas as vozes não mentiram. Então, podemos imaginar a cena. O fogo ainda não foi aceso. Joana d'Arc está amarrada a uma pilha de lenha, toda induzida em azeite para que o fogo arda depressa. Ela espera o último momento, no qual não haveria dúvida nenhuma de que compareceria perante Deus. Foi ateado o fogo e quando começou a sentir os braços da morte, o fogo tomou conta do seu corpo e ela morreu com todas as dores de quem é queimado vivo, pela mesma igreja que jurava seguir aos 19 anos de idade. Então, no dia 29 de maio de 1431, ela foi condenada à morte, mas queimada viva no dia 30.
Mas até o último momento diz que ela bradava, de acordo com historiadores, Jesus, Jesus. A Guerra dos 100 Anos só acabaria mais tarde, depois de 20 anos. Ela morreu antes de ver essa muralha cair. Então, no mesmo ano, o rei Carlos VII negociou com a igreja a revisão do processo contra Joana, pois não queria sua imagem associada a uma herege. 3 anos depois, a sua condenação foi anulada, ela foi inocentada de todas as acusações pela igreja, porque era bem conveniente. Então, ela passou de herege a santa, se tornou um mito francês. Depois de 25 anos, a igreja reabriu o seu processo e ela foi reabilitada de todas as acusações, tornando-se a primeira heroína da nação francesa. Mas, na verdade, a sua história só foi finalmente reacendida no século XIX e Joana, nos padrões da sociedade pós-revolucionária, tornou-se esse ícone. Em 1909, depois de 478 anos após a sua morte, os sinos da Basílica de São Pedro badalavam, anunciando uma magnífica cerimônia. Pio X, afinal, beatificou ela como Santa Joana d'Arc. Então, vocês podem ver também, essas são imagens de um filme que foi um projeto e sonho de Ingrid Bergman. Atualmente existem aproximadamente 20 mil estátuas públicas, 800 biografias históricas, 52 filmes e centenas de peças de teatros, músicas, óperas dedicadas a esta personagem, a Joana d'Arc. Então, a Rainha de Espadas, ela está em todos os lugares. É possível traçar alguns paralelos entre as rainhas do tarô e as mulheres modernas de nossos dias. Então, no cinema, ela é a workaholic Miranda do filme O Diabo Veste Prada. É a típica rainha de espadas moderna, tá? Como não poderia deixar de ser a rainha de Alice no País das Maravilhas, que grita: cortem as cabeças! Na Bíblia, ela é a rainha Jezabel. Na mitologia grega, ela é a deusa Atena da sabedoria e das artes. Então, os romanos a chamavam de Minerva, e ela foi concebida da união de Zeus e da deusa Metis. A Rainha de Espadas, mostrando a sua personalidade forte, ela é autodisciplinada, absolutamente rigorosa e lógica, é imparcial, competente, capaz de derrubar com um só golpe máscaras, defesas e pretensões. Mas é importante lembrar que o significado das cartas de tarô depende muito das outras que estão ao seu lado. Então, quando ela surge ao lado de um arcano negativo, ela intensifica a tendência do consulente à frieza. Então, ela é racional, é aquela mulher intelectual para quem o conhecimento é importante. Assim, está sempre estudando, querendo sempre saber mais coisas, para se manter sempre atualizada e estimular sua inteligência. Mas não pense que sua aguçada intuição a faz agir sem pensar. Ela sabe muito bem escutar e ponderar meticulosamente antes de tomar qualquer atitude. Então, apesar de tantas qualidades, é preciso cuidar ao lidar com essa rainha, pois mesmo possuindo uma personalidade muito justa, sendo muito meticulosa, introspectiva e equilibrada, quem conseguir desviá-la do seu prumo emocional vivenciará os resultados que são devastadores. Então, elas são muito observadoras, frequentemente intrometem-se na vida alheia. São sarcásticas, conhecida pela sua rapidez de raciocínio e pelo seu humor ferino. Pode provocar situações de extremo desconforto com suas críticas e comentários jocosos. Entretanto, são verdadeiros paladinos da justiça, combatendo sempre a opressão e a miséria que é afligida os seus semelhantes. Então, são frequentemente requisitadas, especialmente em questões legais, de organização, de estabelecimento de ordem e disciplina. Quando for uma mulher a consultar, por exemplo, pode significar que está para ser traída por alguém que ama, envolvendo luta por causa de outras mulheres, desavenças femininas ou o risco de grandes ciúmes. Seu surgimento pode ser interpretado como um julgamento baseado na intuição. A necessidade maior de concentração em experiências e proteção de sentimentos. Encontramos com frequência também esse arquétipo representado nas figuras dos arquitetos, programadores de computador, desenvolvedores de produtos, analistas de sistema. Então, a rainha ela é dona de uma mente penetrante, ela também é classificada com a personalidade reservada, franca, sempre absorta na solução de problemas. É absolutamente precisa, ao mesmo tempo que ela é cética, inventora e alerta. Se ela cair ao lado de um arcano positivo, ela fala da potencialidade de raciocínio de quem realiza a consulta.
Pode indicar uma grande conselheira, alguém que, por ser racional e prática, consegue analisar as situações com frieza. Oferece bons conselhos, ainda que possa faltar-lhe tato. Sua natureza é clara, objetiva e pragmática. Ela sabe como ninguém separar o objetivo do subjetivo. Ela pode anunciar ainda o encontro com uma mulher firme e sincera que pode lhe falar certas verdades com frieza e o desapego de quem sabe que diz, mesmo que isso lhe magoe. Então, se você tiver um chefe e for inquirido por ela, não esconda dela a verdade ou sofrerá as consequências. No amor, em uma leitura onde o consulente é uma mulher, por exemplo, essa carta pode estar falando da própria consulente em um período que ela está fria ou muito sofrida. No entanto, ela é negativa quando se trata de amor, porque ela geralmente fala sobre alguém com dificuldades para confiar. Então, se o seu relacionamento anda ruim das pernas, há grandes chances que chegue ao fim em breve. Mas não se desespere. Essa não é a pessoa certa para você. Então, caso queira tentar manter a relação, dedique-se a solucionar as falhas. Também é uma carta que nos incentiva a abandonarmos o medo, nos abrirmos para novas oportunidades na área sentimental. Se está sozinha, você ainda se encontra muito magoada com o relacionamento interior, então espere seu coração cicatrizar. Mas, se é o homem que faz a consulta, a Rainha de Espadas alerta também para problemas no casamento, no namoro, no noivado. Ela também pode estar apresentando uma colega de trabalho que o vê como inimigo. Também pode representar alguém que interfere de forma prejudicial ao seu relacionamento. Ela mostra uma mulher forte que exerce certo domínio sobre você. Você vai ter que aceitar o desafio de se relacionar com ela, já que outra mulher não irá te satisfazer. Pode falar tanto sobre alguém com sabedoria e experiência, quanto sobre uma pessoa crítica, controladora e interesseira, tá? E estando quase sempre relacionado à figura de uma mulher, ela alerta para a existência de uma rival ou de alguém que não é de confiança, que pode exercer uma influência opressora sobre si ou poderá prejudicá-lo. No trabalho, não tenha receio. Acredite em si. O recado para você é para as questões ligadas ao trabalho, é para agir de forma transparente e sutil, sempre dizer o que pensa e expor as suas ideias. Por isso, há grande chance de ser notado se fizer por onde. Mostre a sua eficiência e sabedoria, que encontrará boas propostas e oportunidades. Se está desempregado, seja sincero nas entrevistas. Mostre toda a sua eficiência, que quando as oportunidades pintarem, que logo você receberá boas propostas. Então, essa carta é um arcano positivo quando fala de trabalho, porque ela sugere garra e sagacidade. Então, siga com fé. No financeiro, não perca a fé, tenha garra, encare os obstáculos e problemas de ordem financeira com muita calma. Tudo dará certo. Na saúde, é uma carta de aviso e deve ser tida em consideração, chamando a sua atenção para a necessidade de fazer um tratamento médico, um check-up. Também pode avisar de uma cirurgia estética, um médico, um cirurgião, pode indicar remédios de pouca eficácia, um AVC, hipertensão, alcoolismo e também pode falar de raiva, ira, destruição, da ansiedade, de neurose, psicose, agressividade. Qual é o conselho da Rainha de Espadas? Ela nos recorda que é sempre bom definirmos o que tem realmente importância. Devemos analisar friamente as situações antes de agirmos e assim anteciparmos prováveis problemas. Mostra que é chegado o tempo de sermos muito honestos com nossos assuntos pessoais, sempre aplicarmos os princípios da harmonia, do equilíbrio e da justiça. Quando ela surge como carta de obstáculo, sugere que você acredita somente na razão, deixando o seu lado emocional de lado. Então, esse é o momento de separar o trivial do que é realmente necessário. Estabeleça limites próprios para você e para os outros. Não tema dizer o que quer e o que não quer. Então, devemos procurar manter nossa liberdade pessoal, termos opiniões próprias, independentes de conselhos, modismos e interferências alheias. Então, reavalie também suas atitudes e de que modo você tem aplicado seus talentos. Crítica e autocrítica em demasia roubam não só a naturalidade, como também toda a alegria e o prazer. Também pede que, mesmo diante do sofrimento, você tente compreender o que você aprendeu com o outro e com a situação que você passou.
Então, pense frio e honestamente sobre o que você quer, o que precisa para realizar suas tarefas. Corte todas as mentiras e ilusões, dissipe todas as fantasias que podem afastá-lo dos seus objetivos. Foque na sua verdade, sem se distrair com ilusões. Siga a sua verdade e avança. Nada é capaz de deter a determinação de quem sabe que está no caminho correto. Espero que tenham gostado. Até o próximo estudo. Namastê!